uns 4 anos, né? Primeiro, Fábio, vamos falar sobre essa notícia que a Folha de São Paulo trouxe há pouco, de que a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta para mudar o resultado da eleição. Esse documento, como a gente falou, ele propunha instaurar um estado de defesa na sede do TSE. Isso seria possível de alguma maneira? O que significaria isso na prática, mesmo a gente sabendo que é inconstitucional? Bom, você mesmo já deu o diagnóstico, é inconstitucional, mas vamos explicar direitinho para o telespectador, para quem nos acompanha, o que acontece. Qualquer medida de questionamento das ações do Tribunal Superior Eleitoral tem uma figura designada na jurisdição brasileira, que é o Procurador-Geral Eleitoral. Não existe um Ministério Público Eleitoral, existe o Ministério Público Federal, que momentaneamente, durante eleições federais, assume esse papel. No caso, quando a gente fala do Procurador-Geral Eleitoral, para 2022 é o Augusto Aras, que por um acaso, não por um acaso, é o Procurador-Geral da República. Então, o caminho de qualquer questionamento seria apresentar ao Procurador-Geral Eleitoral provas de que aconteceu qualquer ordem de problemas e o Procurador-Geral Eleitoral submeter esse procedimento junto ao TSE. E o TSE, caberia ainda assim ao TSE dar a última palavra, né? Então, basicamente, esse documento que foi encontrado, esse manuscrito que foi encontrado na casa do Anderson Torres, ele não tem qualquer fundamento jurídico. Agora, ele tem desdobramentos políticos. Quem foi que redigiu esse documento? Qual eram as intenções? Parece que as intenções eram muito claras. Intenções, até antes do que aconteceu domingo, eram dar um golpe de Estado. Isso me parece muito claro. Agora, a grande disputa será saber de quem foi a autoria. Como a gente está nessa coisa da correria do ano, parece que já foram vários anos passando em 11 dias, as informações correndo. O Caio Junqueira, da CNN, acaba de noticiar que os advogados de defesa do Anderson Torres, porque ele já tem banca constituída, banca de defesa, a banca já falou que esse documento não foi redigido pelo Anderson Torres. Diz que o documento foi redigido por populares e que o Anderson Torres recebia documentos de populares e que esse era um deles. Mas, de qualquer forma, causa estranheza, porque são 11 dias, pelo menos, decorridos no ano. Se a gente for para pensar, as eleições acabaram em outubro, então a gente já tem quase 3 meses aí das eleições, e me parece estranho um documento que foi recebido de terceiro e que não tem nenhum fundamento de utilizar, ainda está na casa dela. Então, tem muita coisa do ponto de vista político a ser explicado ainda. Antes de eu te devolver a palavra, acho que cabe só levantar uma bola interessante política também, que a gente não pode perder de vista. A banca de defesa do Anderson Torres, que já está constituída, é a mesma banca de defesa do senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que inclusive contou com uma incorporação no dia de hoje do ex-senador Demóstenes Torres. Demóstenes alega que vai trabalhar pro bono. Quem sou eu aqui para ficar julgando quais as ações que cada advogado faz pro bono? Mas me parece que se constituir uma banca de defesa para o Anderson Torres, que é a mesma banca de defesa que foi bem sucedida na defesa do senador Flávio Bolsonaro, me parece que é um sinal de que o agrupamento político ao qual servia Anderson Torres não o deixará completamente abandonado. O senhor tocou num ponto realmente que a gente estava comentando um pouco mais cedo. Por que você tem esse papel impresso na sua casa, né? O que é que te levou a imprimir? E eu sei que o senhor não é jurista, mas como cientista político, diante de uma proposta inconstitucional, o senhor avalia que Bolsonaro pode ser preso por causa dessa minuta, ou se não preso, o que pode causar para Bolsonaro essa minuta estar dentro da casa do ex-ministro dele?
Bom, então, aí tem que se formar o link, né? Eu acho que o primeiro a responder, para a gente ser do ponto de vista jurídico correto, é o Anderson Torres. Ele vai ter que explicar. A banca já correu para justificar. Não foi ele que fez, ele recebeu do Popular. Cabe uma nova pergunta, então. Se você recebeu do Popular, qual a importância que você deu para isso, para você manter isso 90 dias na sua casa? Né? Por um lado, e aí a gente pensando politicamente na utilização desse documento, me parece manter um documento como esse fazer algum sentido do ponto de vista de exigir lealdade de determinados grupos. E aí eu volto a dizer, não me parece um acaso a banca de defesa do Anderson Torres ser a mesma banca do senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro. Me parece que a gente pode investigar aí, ou tem elementos para ser investigado, o porquê essa mesma banca de defesa. Tá? Insisto, aqui eu não quero também criminalizar a atividade de defesa. Todo cidadão tem direito a constituir uma banca, e essa banca tem todo o direito de utilizar todos os recursos possíveis e legais para manter a liberdade de quem eles defendem. Mas do ponto de vista político, cabe essa observação. Chegar ao ex-presidente Bolsonaro implicaria em alguém do círculo próximo falar que o ex-presidente tomou conhecimento dessa carta, desse documento, ou mesmo que o Anderson Torres levou ele. Então, esse é um link importante. Em muitos casos, a gente sabe que algumas atividades só são devidamente esclarecidas com a figura da delação. Porém, como a gente tem um legado no mínimo duvidoso, no mínimo questionável, digamos assim, da utilização das delações pós-Lava Jato e, sobretudo, pós-Vaza Jato, né, com todos os vícios que se caracterizou aquela operação, eu diria que, do ponto de vista jurídico, talvez seja mais difícil conseguir ligar esse documento ao ex-presidente. Existe uma grande chance de quem tenha que responder pela posse desse documento seja única e exclusivamente Anderson Torres. E já há uma linha de defesa montada. Não foi ele que redigiu, ele apenas e tão somente guardou por quase 90 dias um documento que não foi ele que redigiu entre as suas coisas. Bom da sua resposta é que você já deixou várias pautas para a gente aqui no Metrópolis já ficar ligado. Mas mudando um pouco de assunto, o plenário do STF manteve o afastamento do governador Ibanez Rocha e a prisão do ex-secretário Anderson Torres. Já era meio esperada essa confirmação da decisão de Alexandre de Moraes? Você acha que já realmente era o que iria acontecer? Então, Cis, eu acredito que já era esperado, e aí tem uma informação que não é nova, mas acho que é importante a gente reforçar para quem acompanha o Metrópolis, que é a seguinte: a Rosa Weber, no fim de 2022, ela fez uma pequena reforma na estrutura do STF, que vem a dar mais visibilidade e publicidade para as decisões do STF. Foram duas medidas principais. A primeira, diminuir o tempo entre um julgamento monocrático e uma decisão de turma ou uma decisão do pleno. Então, é um fast track entre uma decisão monocrática e uma decisão colegiada. E sempre bom que as decisões sejam, pelo menos em turma, se não pelo pleno do STF, para dar maior robustez e, de fato, diminuir todo o questionamento que pode se ter com o poder excessivo de um único juiz. Então, essa é uma medida super importante. E o primeiro desdobramento prático que eu acho que a gente já vê disso foi a confirmação da prisão do Ibanez Rocha, porque poderia ser muito questionada essa decisão, porque foi o primeiro afastamento de um governador que não foi feito sob ofício, partiu da própria iniciativa do Alexandre de Moraes. Então seria mais, se não houvesse rapidamente um caminho para que o pleno ou
referendasse a decisão ou negasse, para que houvesse mais questionamentos e mais dúvidas em torno da figura, da atuação do Alexandre de Moraes. Mas era uma decisão, de fato, mais do que esperada, porque ninguém quer atropelar julgamentos. A gente vive... Uma das coisas importantes do Estado Democrático de Direito é o amplo direito à defesa, demonstração e possibilidade de evidência do contraditório. Porém, a gente já tem bastante evidências para mostrar que a PM do Distrito Federal, ou parte da PM do Distrito Federal, acho que é bem importante colocar essa parte da DM do Distrito Federal agiu, teve uma postura leniente, e parece que essa postura leniente tem por trás também uma autorização dos principais responsáveis pela segurança pública. Leiam-se: Anderson Torres, o subsecretário, que era de fato o secretário no domingo, e o governador Ibanez. É lógico, todos esses três terão direito à defesa, apresentar as suas justificativas, o porquê tais decisões foram tomadas, mas a gente já tem bastante evidência acumulada para mostrar que foi a ação da PM, do DF, ficou muito aquém do que poderia ser. E ainda falando sobre os atos terroristas, né, de domingo passado, a Advocacia Geral da União ela identificou alguns dos financiadores e pediu bloqueio de empresários envolvidos com esses atos golpistas. Esse é o caminho natural para punir todos os envolvidos, ou pode ser feito mais alguma coisa? Esse é o caminho, mas eu acredito que ele tem que ser aprofundado. Por que eu digo isso? Porque as 6 empresas que foram identificadas, apesar de serem empresas que em algumas delas, inclusive, fizeram doações para a campanha de Bolsonaro, me parecem ser empresas que trabalharam com um financiamento de porte menor. Me parece que elas estiveram mais envolvidas com a operação logística de transporte das pessoas que se dispuseram a participar de uma insurreição, participar de uma tentativa de golpe de Estado. Ainda cabem investigações mais profundas para outros elos. E aí provavelmente chegarão-se, é possível que se chegue a empresas maiores e pessoas físicas com maior capacidade financeira. Digo isso pelo seguinte: durante mais de 60 dias, ocorreram as clássicas ocupações da frente de quartel, e as estruturas à frente desses quartéis eram de chamar a atenção. Banheiro químico, estrutura de barracas para eventos profissionais, amplo abastecimento de comida, tudo isso não está longe de ser barato. Não me parece que essas 6 empresas que foram colocadas inicialmente, com todo respeito, tenham a capacidade financeira de conseguir manter durante muito tempo esse público ocupando. Né? E aí eu sei que não está na pergunta, mas eu não vou, e aí talvez até lançar uma pauta futura. Basicamente, a gente tem que discutir a responsabilidade de quem financiou e também a responsabilidade de responsáveis por quartéis que não desocuparam aquelas regiões. A gente tem que discutir a autoridade das Forças Armadas que soltaram um documento conjunto dizendo que ali o que havia era uma manifestação pacífica e, basicamente, uma defesa, uma livre manifestação da democracia. Sendo que a boa parte dos analistas já havia detectado que ali estava sendo germinado, estava sendo cultivado uma cultura de insurreição e de golpe de Estado. Então, caberá também investigações mais profundas sobre o real envolvimento de membros das Forças Armadas no entorno dos quartéis. Então, não é só ir acredito que a investigação tem alguns trâmites. Nesse momento está indo atrás dos financiadores, mas num segundo momento, e será um momento tenso do ponto de vista da vida política brasileira, de fato tentar identificar
responsabilidades dentro de membros pontuais das Forças Armadas. Fábio, te agradeço pela entrevista. Espero que a gente volte a conversar aqui durante o boletim.